aí, gente, tudo bem com vocês? Sou a Maia, sejam bem-vindos à TV Maia em Ação. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre esse novo remake da série Pretty Little Liars, um novo pecado. Mas antes de começar, por favor, já deixa seu gostei e se inscreve neste canal para não perder o conteúdo, tá bom, gente? Agora sim, vai lá pro vídeo. Quem assistiu a versão PLL estreada no ano de 2010? Comente aqui embaixo. Eu assisti tudo até a primeira temporada, até a sétima temporada. Mas eu só assisti no ano de 2017, quando estreou a última temporada. Mas tudo bem. A série é do HBO Max e foi criada por Neil Patel, acho que é assim que se fala. É uma sequência da série Pretty Little Liars Perfectionists, acho que é assim que se fala, e foi baseada no romance de 2014 de Sarah Shepard. Mas existe a primeira versão de Pretty Little Liars, a original, e tem um novo, acho que é remake ou reboot da série Westworld, acho que é assim que se fala também. Mas vamos falar dessa nova série. Vamos falar um pouco da Imogen, que é uma das protagonistas. A Imogen, ela sofre uma trágica perda da mãe, porque ela acaba se matando. E apesar de que a Imogen, ela tá grávida. É uma personagem muito forte na série e eu percebi que ela tem um pouco de características de personalidade como o da Alison e da Hannah. Tem um pouco das duas. Mas vamos falar da Tabby. A Tabby é uma personagem, ela é a melhor amiga de Imogen. E ela trabalha no cinema, que ela é apaixonada por cinema, principalmente filmes de terror. Mas, falando por cima, eu percebi que ela me lembra um pouco a personalidade da Spencer. Não sei se vocês perceberam, mas me lembra um pouco ela. A Farah, acho que é assim que se fala, que é uma personagem um pouco mais artística, né? Que é o certo. Ela me lembra muito a Emily, apesar que lá de PLL que temos a Emily, que ela é uma nadadora, aqui temos uma personagem que é mais artística, que ela é uma bailarina, né? Eu gostei muito da personagem dela, apesar de que o pai dela não é tão presente, mas a mãe, principalmente, não aceita a filha, sabe? Quero a filha ter que seguir os passos da mãe, sabe? Depois eu falo certinho do núcleo adulto, mas eu percebi que ela tem as suas próprias questões sobre o que ela quer de verdade, sabe? A Mouse, que eu percebi que ela é uma integrante nova, não tem nenhuma personalidade de PLL que tem nela, mas é uma personagem nova. Eu gostei bastante dela, apesar de ser uma personagem diferente de questões dela sobre as mães. Eu curti muito, apesar de que ela não é uma personagem que eu gosto tanto assim. Mas ao contrário da Noah, ela é uma personagem que tem a sua própria personalidade própria. Ela tem as suas questões com a mãe, com as drogas, que acaba a gente conhecendo ela, que ela assumiu a culpa por causa da mãe, que ela foi quase presa por causa da mãe, né, na verdade. Então, até agora, entre as 5, as minhas personagens favoritas até agora, que é a Imogen, a Tabby e a Noah.
Até agora, por enquanto, tá, gente? Mas vamos falar sobre a Carrie e a Kelly. A Carrie, as duas são gêmeas, interpretadas pela mesma pessoa, pela mesma atriz. E isso a gente conhece as duas, né, na verdade, que tem personalidades completamente diferentes. A Carrie, ela é uma menina mimada, é uma garota popular da escola, né? E a Kelly é também, mas ela fica mais como se fosse a sombra da irmã, né? A Carrie praticamente é uma típico de personagem que a gente já odeia de cara, mas ela não fica muito tempo na série, porque o acaba matando ela, né? Mas, tirando isso, é, uma, é uma personagem que a gente não sente falta. Mas, ao contrário da Kelly, ela tem as suas próprias questões, porque após a morte da irmã, ela sofre psicologicamente do pai, que acusa ela por ter acabado com a sua família, né? Que fosse a culpa dela se Harry caiu lá de cima, né? Isso é uma personagem que eu não tenho ódio e nem um dos personagens que eu gosto. Ela fica em cima a série conta a história da monge que ela está grávida e pede a sua mãe, né? Ela vai morar com a sua melhor amiga, Tammy. Emoji está grávida, mas quando volta para casa, onde sua mãe se matou, descobre que sua mãe recebeu uma carta falando suicídio que aconteceu no ano de 1999. Essa carta não, né? É um envelope falando que é de uma festa que aconteceu naquela época. Então a série transita dos dias atuais e também no ano de 1999. Mas vamos falar sobre o A. O A ele acaba unindo as 5, mas a gente vê que a série não começa as 5 sendo amigas. Então, na deteção, né? Então, entre as 5, entre as suas, realmente vamos falar sobre a mãe, a Emoji. Ela é uma personagem que uniu as 5, mas ela sofreu mais ainda, porque a gente descobre lá no final que quando a Angela acaba se suicidando, ela sente culpa por ter feito isso. Mas é uma personagem que porque ela se suicidou, porque lá no final descobre que ela tinha depressão. Então, um pouco mais sobre ela. Mas falando sobre a mãe da Tammy, ela é uma das mães que fica mais presente com a filha. Mas ela tem medo de ter uma conversa mais a fundo com a filha, porque a Tammy é uma personagem que tem mais liberdade, mas ao contrário, não sabe conversar direito com a mãe, sabe? Mas é isso que a mãe dela acaba entendendo mais sobre a filha, a Tammy acaba conhecendo mais a mãe e as duas acabam entendendo um pouco mais. Sobre a Farah e sobre a mãe dela. As duas começam sendo criticadas uma pela outra, porque a Farah escolhe ficar com o pai, não com a mãe, após o divórcio, né? Mas a gente entende porque a Farah tem uma cicatriz de uma cirurgia que a gente acaba descobrindo que ela não precisava dessa cirurgia nenhuma. E isso acaba complicando um pouco sobre ela e sobre a aceitação.
Então a mãe dela não deixa ela seguir, ela acaba se aceitando como ela é. Acaba não gostando da mãe dela no começo, mas a gente continua não gostando. E ela tem as suas próprias questões de ela não aceitar a sua filha. Mas completamente isso que eu vou falar sobre ela. Sobre as mães da Mouse. Primeiro de tudo que a gente descobre que uma das mães lá no começo, que quando a Mouse era criança, ela quase foi levada por um homem. Só que a gente descobre ao longo dos episódios que quem tentou levar ela é o pai dela, né? Mas temos um personagem frequentemente que é o Steve, que a Mouse acaba acolhendo ele porque ele acaba perdendo a sua filha. Só que lá no final que descobre que a filha dele foi morta. Mas é um personagem que nada a ver com a série, sabe? Mas tudo bem. Mas falando sobre a mãe, é a única personagem que elas não deixam a filha sair nem ser adolescente de verdade. Então a gente entende o porquê elas não deixam ela, né, sair, né, de verdade. Mas tudo bem. Falando sobre a Noah. A Noah é a única das filhas de uma enfermeira e a mãe dela usa drogas. Então, é uma das personagens que a gente tem um pouco de... É uma personagem que eu não tenho carisma nenhuma. A atuação dela não curti tanto assim, mas uma personagem ok, sabe? Então, não tem como falar um pouco mais a fundo, mas ela acaba ajudando as meninas lá no final. Mas é uma personagem que eu não tenho um apego de verdade. A ligação do mistério que aconteceu com a Angela, lá de 1999, dos dias atuais. A Angela, ela acaba cometendo um suicídio lá nos anos 1999 e as mães delas acabam, posso falar, guardando esse segredo. Que elas tentaram mudar a Angela, só que não deu. Isso acaba transferindo isso para as filhas. Que a irmã já acaba descobrindo qual a causa da morte dela, né? Mas uma coisa que eu gostei dessa série é completamente uma continuação da série original. Então a gente vê que quando a Emoji e a Tab vai até lá no World, que Tab entra em uma biblioteca, né? Essa biblioteca é de quem? É do Westworld. Então a gente acaba a qualquer hora, um dos personagens acaba entrando na série, né? Então eu gostei muito por causa disso. E uma das coisas que eu gostei sobre a identidade do A. Lá durante 5 temporadas a gente descobre quem é o A, mas nessa série a gente descobre quem é apenas uma temporada. Então aqui acaba entregando a verdade. Na verdade é irmão da Angela. Então a Angela teve um irmão gêmeo e é ele que a vingança da morte da irmã. Mas apenas que ele não faz isso sozinho, que a gente descobre que o diretor é o pai da Angela. Eu gostei de que
o A, ele não faz tudo sozinho. Então, o diretor estava desde o começo. E o diretor, apenas isso. Sobre o pai da Carrie e da Kelly, né? Que aí a gente acaba descobrindo que foi ele que estuprou a Angela. Ele acaba sendo morto lá no final, que a gente vê que o A acaba fugindo, né? Fugindo do tal. Mas é um personagem que a gente vai ter ódio para a vida toda, mas a morte dele foi muito merecido. Mas tudo bem. E sobre a história da Angela, eu curti bastante que é sobre a mãe dela, entre ela e sobre esse irmão dela. É uma história que a gente já sabe o que vai acontecer, sabe? É tipo casos de irmãos que o irmão acaba cometendo os mesmos pecados, né? Uma coisa que eu gostei muito mais dessa série é sobre o tabu, sobre o orgulho LGBTQIA+. A gente vê que todas essas mundo que sempre a gente temos um casal gays ou também lésbicos. Mas nessa série a gente tem um personagem que é o namorado da Mouse, que ele é um trans. Eu gostei mais disso porque a gente tá cansado de ver personagens só gays e lésbicas. E nessa série a gente só fala um pouco de história sobre ele, mas ele é um personagem trans, então eu curti bastante. E, e, e sobre esse tabu, né, que falar sobre transgêneros, então eu curti mais por causa disso. Mas é um personagem que eu gosto bastante. Ele é um personagem que com certeza, próxima temporada a gente vai ter mais sobre ele, né? Sobre a relação. E principalmente dos outros, né, personagens que são os namorados da Mouse, da Noah e, do, e da Farah, né? Mas tudo bem. Ah, e falando tudo isso, né? Concluindo tudo isso, eu curti bastante essa série. A gente vai ter mais uma saga série. E na verdade a gente acaba descobrindo que o filho da Mouse vai ser adotado e pelo Heisenberg. Que a gente vê, para quem assistiu PLL, sabe que a Arya descobre lá no final da série que ela não pode ter filhos. Então, de acordo com esses cálculos que eu fiz, que eu vou falar agora, na sexta temporada de PLL teve um salto de 5 anos, que foi em 2015. Então, 2015 mais 5 anos, 2020. Então, não faz tanto tempo que a emoji fala que estava esperando há muito tempo adotar uma criança, só que na verdade ele estava esperando apenas um ano, gente, um ano. Então a PLL acabou foi em 2017, só que na verdade contando sobre a história acabou foi em 2021. Então a história, né? A história acabou nesse ano, pouca diferença de tempo, né? Mas eu gostei bastante dessa série. É uma série que vai continuar, com certeza, com aquele final. A gente vai esperar a segunda temporada e vai ter vídeos sobre, tá, gente? Então, eu já sou especializada sobre essa série, Pretty Alliance. Pra quem curtiu essa série, comente aqui embaixo, gente. Se eu falei coisa errada, colabora, tá, gente? Mas tudo bem. Mas é isso. Pra quem gostou desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. E se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Um beijo, forte abraço. Tchau!